campo espiritual, nós estamos chamando vocês para fora do mundo. Porque o mundo já está julgado. Se você pensa, eu acho ruim alguém te julgar, saiba que mais ruim e mais pesado é o julgamento que já está proferido para o pecador e proferido por Deus esse julgamento. Deus chama todos os povos de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Reconhecendo a tua presença neste lugar, muito obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Agora te apresentamos, ó Deus, a vida do teu servo, irmão Francisco Militão, missionário, Deus, evangelista, que veio aqui nesse lugar, enviado do Senhor, e queremos ouvir, Pai. Sim, meu Que a Deus. tua casa, reunida em teu nome, possa ouvir a mensagem da tua palavra, que a boca do teu servo seja a boca de Deus nessa noite, ó Pai, Amém, para Jesus. este lugar. Glória a Que a Deus. tua palavra seja estabelecida e todas as bênçãos prometidas, ó Pai, sejam alcançadas por aqueles que te obedecem. Amém, Senhor. Assim nós te agradecemos por tudo, Pai. Usa o teu servo grandemente. Fala através dele, Senhor Deus, aquilo que o Senhor ensinou a ele. Amém, Senhor. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, o pastor Charles já adiantou aí. Então, eu sou primo da Rosilene, da menina Rosa, e conheci o pastor Charles há algum tempo, e eles me evangelizaram bastante também, eu tenho esse respeito por eles, porque eu aprendi muito também com eles. E aí daí a gente passou um tempo fora, e depois de 7 anos eu estava em São Paulo e voltei. Aí cheguei aqui e estou aqui nesse lugar que eu não sabia se eu vinha para cá, mas Deus me trouxe, porque quando a pessoa está servindo a Deus, ele fala, eis-me aqui, seja feita a tua vontade, não a minha mais. Então, quando ele declara essa palavra, Deus ele toma de conta de você e ele vai fazer da forma que ele quer. Então, eu cheguei aqui, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vendo o que eu vi aqui, que cada pessoa tem aquela vontade de conhecer Deus. E eu creio que Deus, ele amou nós mais primeiro do que nós amar Ele. Ele sempre nos amou primeiro. E Ele quem nos chamou, né? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então eu creio que, por o que eu estou vendo aqui, tem muita gente que já está se despertando, isso é muito bom, essa vontade de se aproximar de Deus, porque o mundo lá fora não tem nada para nos oferecer. Tudo que está lá fora, a gente vê que é alegria, mas aquilo ali é uma alegria momentânea, uma coisa que... ilusão para querer todas aquelas alegrias, aquelas coisas que o mundo oferece. O segredo dela é a sua alma, porque nós temos espírito, corpo e alma. E o espírito é de Deus. Aí tem a alma que tem ali uma confusão na nossa mente, que o mal toda hora ele está querendo fazer, a carne ela quer que você faça algo que desagrada o espírito. Então é uma briga constante. A carne, as suas vontades contra a vontade do espírito. Aí ficou uma briga cerrada. E quem você alimentar primeiro, mais aquilo vai preencher e aquilo vai comandar. E nós temos aqui, esta noite, nós falamos, já vi muito falar aqui em salvação, e nós vamos continuar falando em salvação, que é o nosso foco, que é Jesus Cristo. Amém. E eu vou ler uma palavra aqui em Lucas, capítulo 19, do 1º
ao 10. Pai querido, fala para o teu povo essa noite, ó Pai. Que o Senhor, Pai, toque nos seus corações, Senhor Deus, que eles venham a ser tocados, Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito. Porque só quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Sim, meu Deus. Esse, quando ele é tocado, ele se desperta. Então, Senhor Deus, ele acorda espiritualmente e ele vê o que Deus quer na vida dele. Porque enquanto ele não seja tocado, ele não sabe, não entende. Porque o apóstolo Paulo fala na sua palavra, um homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Então, para falar com o Senhor, tem que ser espiritual. Porque Deus é Espírito. E nós não temos como falar com Ele se não for alinhado com o Espírito Santo de Deus. E que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada nos nossos corações. Amém. E venha dominar todo o nosso ser esta noite. E que Ele venha trabalhar grandiosamente nestas famílias. Sim, eu oro aqui, Senhor Deus, por cada família. Porque o Senhor, Pai, o Senhor é família, o Senhor veio, o Senhor sempre trabalhou em família. E eu peço, Senhor, que o Senhor não deixe, Senhor Deus, nenhuma família se embaraçar, Senhor. Porque o Senhor é Deus que junta, não é o Deus que espalha. Porque o Senhor veio para juntar. O Senhor, Ele é amor, Ele é paz, Ele é mansidão, Ele é longanismo, Ele é domínio próprio. E que a gente venha ter o fruto do Espírito Santo para nos conduzir, para que a gente não venha viver mais o nosso eu, mas que deixar Deus viver a nossa vida, Jesus Cristo controlar toda a nossa vida. Sim, é assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo, e amém. Amém. Ele era um cobrador de impostos, que ele não era muito querido na cidade que ele morava. Então ele era corrupto, ele cobrava os impostos e ele era lá odiado por a população. Então ninguém gostava dele. Todo mundo ele fez ali naquela cidade, aquelas pessoas se revoltarem contra ele e ninguém gostava dele por causa que ele era uma pessoa desonesta. Ele cobrava os impostos e ele fraudava, sabe? Ele gostava de enganar as pessoas e ele era uma pessoa que não tinha uma consciência com quem precisava, com quem nada, ele não respeitava. Então o pessoal odiava ele. Quando Jesus chegou na vida dele, então ele começou a se despertar. Então aquelas pessoas, o julgamento do mundo não é como o julgamento de Deus. Porque as pessoas vê o que a pessoa está fazendo, mas ele não vê o coração. Então Jesus sabia o coração daquele homem. E ele se arrependeu quando ele viu Jesus. Porque ele falou, Senhor, se eu tiver defraudado alguém, ele estava tão cego que ele falou, ele mesmo fazendo as coisas, ele falou, Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então ele estava de uma coisa como estava dormindo, não estava entendendo. E Jesus falou para ele, hoje teve salvação nesta casa. E o povo murmurava lá fora. Porque a população, ele vê o natural, ele não vê o espiritual. E Jesus vê de nós é espiritual, nosso coração. Então Jesus ele veio salvar os que estavam perdidos. Então todos nós, antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos no mundo sem desgovernado, fazendo querer das nossas carnes e desagradando a Deus, e nem nós mesmos entendemos que estava desagradando a Deus. Nós só vamos entender quando Cristo chegou nas nossas vidas, quando Cristo nos despertou espiritual. Porque quando você não conhece a Cristo, você está dormindo. Você tem olhos, mas não vê. Você tem ouvido, mas não enxerga, mas não ouve.
Por quê? Porque ele está falando, aí a pessoa vê e diz assim, mas como é que eu não estou vendo? Eu não estou vendo essa cadeira, não está aqui amarela? Não, mas Jesus não está falando deixe ver, nesse sentido natural, terreno, ele está falando espiritual. Tudo que Jesus fala, que Jesus falou, tudo espiritual. Então, é o sentido da salvação. Para que nós seja salvos, nós temos que reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz. Porque se nós não reconhecer isso aí, o que Jesus fez na nossa vida, nós não temos como ser salvos. Porque ele fala na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai se não for por mim. Então o que é que ele faz? Ele elimina todos os outros caminhos. Tem vários caminhos, mas ele fala, muitos são os caminhos que conduzem à perdição. Então, para a perdição, existem muitos, mas para a porta estreita que leva até a Deus, só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu queria aqui falar sobre vocês aí, que a gente, sobre nós, né, que esse homem Zaqueu aqui, que nós também éramos Zaqueu, nós também, mesmo sem roubar, mas não desagradava a Deus de outra maneira. Ele era nos fraude, era cobrando os impostos, nós era desobedecendo nossos pais, ou era nossos pais, às vezes falam assim, não vai para tal lugar, a gente via, era às vezes você fazia algo com palavra, porque o Senhor Jesus falou, olha, se vocês olharem com uma mulher com olhar impuro, vocês já adulteraram com ela. Então vocês pecam de qualquer hora, qualquer momento. Não tem como, entendeu? Não tem como você ser salvo. Aí aqui entra a lei. Porque nós somos salvos é por a misericórdia e por a graça. Então não existe homem, nem não existe ninguém que tenha o controle de se salvar, de fazer algo que vai chamar a atenção de Deus que eu mereço isso. Não existe. Deus não como é que ele fala? Ele não se fica abismado por coisas que você faz. Diz assim, não, vou fazer isso porque eu mereço isso. Vou fazer isso aqui para Jesus porque eu mereço isso aqui. Não, ninguém merece nada. É por a graça e por a misericórdia. Amém. Por a obediência. Glória a Deus. Então, eu queria falar aqui sobre, que ele fala assim, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu queria passar para os irmãos, aqui que eu escrevi aqui, não sei se os irmãos dá para ver. Dá para ver? Então aqui, ó, aqui é a pessoa que não conhece Jesus. Então ela tá sentada, controlando a sua própria vida. Então ela está fazendo a vontade do mundo, que quer dizer a vontade das suas carnes. Então ela não está agradando a Deus. Então ela está fazendo o seu eu. E quando a gente vai servir a Deus, esse eu tem que morrer. Esse eu, a sua vontade, ela não pode mais permanecer na sua vida. Por que ela não pode permanecer? Porque quem tem que controlar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E para que o Espírito Santo de Deus venha entrar, esse eu tem que sair do controle da sua vida. Então aí você passa para cá. Quando você passa para essa segunda fase aqui, você quer Jesus. Eu falo, eu tenho Jesus. Só que você está em cima do muro. Você está em cima do muro. Então você está falando, eu quero Jesus, mas Jesus está querendo entrar aqui, ele batendo na porta, ele fala, se eu bato na porta, se alguém abrir, eu entro e cearei com ele, mas você está continuando no controle da sua vida. Você não está deixando Cristo controlar no centro da sua vontade. Então aqui se é, na terceira parte, Cristo, quando você entrega totalmente, deixar Cristo controlar todo o seu ser, aí pronto, aqui Cristo está controlando, você não vive mais, mas Cristo vive em mim. Amém. E o eu, seu, morreu, ele está aqui fora, ó. Morreu. Cristo
já está no controle da sua vida. E você está aqui. Então você nasceu de novo. Amém. E você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Algo que era passado ficou para trás. E agora tudo se fez novo. Agora você não tem mais vida. Porque ele fala assim, quem quiser ganhar a sua vida, perda. E acha lá. Quem quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga. Então, para que nós venha deixar Deus trabalhar na nossa vida, ele precisa chegar aqui. Ele tem que passar por aqui, aqui é o natural do homem, quando ele nasce. Aqui é quando ele começa a ser despertado. Ele quer ser despertado, mas ele está em cima do muro. Ele não está ainda resolvida a situação. Ele está meio em dúvida. Mas quando ele chegar aqui, ele se entregou totalmente. Então Cristo agora vai fazer. Você não tem mais o seu eu. O seu eu morreu. Então tudo que você vai fazer agora, você tem que orar, pedir a Deus. Senhor, é da tua vontade. O Senhor está no barco. O Senhor está comigo, Senhor. É isso mesmo. Então você vai conversar com Deus e Deus vai lhe ouvir e Ele vai lhe dar direção. Então não é uma coisa que você vai orar hoje e Deus vai logo dar a resposta hoje, na hora que você quer. Não é isso. Você vai orar hoje, Deus pode lhe dar amanhã, daqui 1 ano, 10 anos, é no tempo dele. Porque no tempo que ele foi tirar o povo do Egito, era só 20 anos. Mas o povo murmurário, o que aconteceu? Ele aumentou mais 20, foi para 40. Então o que Deus quer de nós? Perseverança, paciência e que nós venhamos ter longanimidade, paciência. É um domínio próprio para que nós não venhamos. Porque Jesus só fala conosco, Deus só fala com nós. Se nós realmente estar adorando Ele em espírito e verdade. Porque Ele veio buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E Ele fala, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E quem conhece o Senhor Deus, Ele esquadria, todinho. Ele sabe nossos pensamentos, que nós já estávamos condenados, separados, nós já estávamos separados de Deus, ali já era inferno mesmo, nós não tínhamos mais o que fazer. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então o que Deus fez não foi coisas pequenas, não foi um preço pagado assim, com coisa material, não. Foi o seu próprio Filho. E Ele levou todas as nossas enfermidades, toda a nossa dor, todas as nossas doenças. Então eu queria ver se tem alguém que não conhece a Jesus, que queria entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que fosse tocado para continuar uma nova vida. Porque essa vida aí no mundo aí, ela não tem nada a oferecer para nós. Só tristeza e engano, só coisas que levam nós para a perdição. Então eu faço aqui esse apelo, e se tiver alguém, pode só lá, antes de estiver mesmo sentado, levante a sua mão para informar a oração, e teu pastor Charles aí acompanha essa pessoa, e vai ser uma família de Jesus conosco. Amém. Tem alguém? Se não tem, eu vou fazer aqui uma oração e eu vou passar para o pastor Marcos. Amém. Senhor Deus e bendito Pai, obrigado, Santo Deus, por mais este momento, Senhor Deus, desta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por as pessoas, Senhor Deus, que estão aqui, que elas venham a ser tocadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que elas venham, Senhor Deus, abrir a sua mente espiritual, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, tocar, Senhor Deus, no coração delas, Senhor. Só precisa um toque, Senhor, do Teu Espírito Santo, para as pessoas serem despertadas, Senhor. Que é isso e amém.